estimável da Polícia Militar. Nessa oportunidade, o Ministério Público também contou com o apoio da Secretaria Estadual de Fazenda, por meio de auditores que acompanharam as diligências, e além da Promotoria de Justiça de Campos Gerais e também do GAECO. Nessa oportunidade também o Ministério Público atuou por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Ambientais, o NUCRIM, composto também por policiais militares da área ambiental, bem como por integrantes do PROCON de Minas Gerais, que é um órgão do Ministério Público de Minas Gerais, e também com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, o que reforça o caráter multidisciplinar do enfrentamento ao problema, bem como a necessidade de se iniciar tecnicamente para enfrentar um problema que tem atingido uma dimensão tão grande. Aí, isso posto, eu posso, a partir de agora, a gente pode receber perguntas dos senhores. Estamos à disposição. Doutor Guilherme Juquiel, aqui do blog Juquinha, eu perguntaria a Vossas Excelências o seguinte: foi deparado lá também, encontrado, falsificação de medicamento de uso humano? Sim, senhor. Sim. A gente identificou, na verdade, essa organização criminosa atua de forma estruturada já há alguns anos, pelo menos ali desde 2021, 2022, e o que a gente notou é que o esquema se aprofundou e ganhou maior complexidade à medida em que o tempo passou, a repressão não foi feita conforme necessário e, inclusive, a qualidade da falsificação ela se tornou mais difícil de ser detectada e o grupo começou a migrar também, fazer incursões em outras áreas. Então, inicialmente se tratavam apenas de medicamentos veterinários, posteriormente se detectou a incursão em medicamentos de uso humano e outras substâncias de uso humano. Por exemplo, hoje foram identificados suplementos nutricionais também em circunstâncias extremamente suspeitas. Ao longo da investigação foi possível, conforme judicialmente autorizado, ter acesso a diversos relatórios de vendas que esses investigados faziam por meio de plataformas como o Mercado Livre e a Shopee, criando perfis virtuais e comercializando medicamentos por meio desses perfis, e foi possível identificar essa tendência. Se inicialmente a organização criminosa atuava apenas em medicamentos veterinários, o leque se ampliou com o passar do tempo, demonstrando a intensificação da complexidade do esquema. Sim, eu perguntaria novamente a seguinte pergunta. Os senhores, Vossas Excelências, os policiais, encontraram estoque ou chegaram a deparar também com o laboratório, o sistema de produção do material falsificado? Na data de hoje, acho que é possível sustentar que foi possível identificar ambas as hipóteses. Além da produção em próprio domicílio, foi possível identificar depósitos, bem como estabelecimentos comerciais nos quais esse tipo de substância era manipulada. É importante destacar que o esquema é extremamente pulverizado em diversos imóveis e por meio de diversos indivíduos na cidade de Campo do Meio. Então, o que justifica inclusive a quantidade de pontos de busca e apreensão hoje, mais de 31 pontos de busca e apreensão, e ainda assim foi possível a identificação de fortuitos e a realização de prisões em flagrante, o que demonstra esse grau de pulverização, de disseminação do esquema. Também é importante destacar que, ao invés, em detrimento de grandes laboratórios para falsificação desses medicamentos, o que se constata é que esse grupo tem uma predileção, uma preferência pela realização da falsificação em ambientes clandestinos, em pequenas fábricas, pequenas oficinas, porém de forma extremamente profissional. Então envolve desde a falsificação da bula, falsificação do blister, que é o invólucro do comprimido, falsificação das caixas e todos os mecanismos e recursos visuais que permitem a identificação dos medicamentos, mas realmente era um trabalho feito de forma dinâmica e distribuído entre diversos atores, não grandes fábricas ou grandes laboratórios. Sim. Dentre os presos, há algum químico ou alguém que assinava lá como responsável sobre essa produção ou não? Eu acredito que especializado na área química não, mas se algum dos senhores quiser acrescentar a respeito desse tocante. A princípio entre os presos a gente não identificou. Não há nenhum químico? Entre eles não. Então quer dizer que além de forma clandestina, não tinha nenhum químico para produzir esses tais medicamentos. Que absurdo, né? Doutor,
Nesse caso aí do medicamento para uso humano, essas pessoas serão enquadradas no crime hediondo? O artigo 273, ele não distingue, né, medicamentos, ele trata os medicamentos de forma geral, isso inclusive possui reconhecimento na jurisprudência das cortes superiores, né. Considera-se medicamentos para fins de enquadramento no artigo 273 do Código Penal, que é sim um crime hediondo com uma pena extremamente severa, a falsificação de substâncias medicinais e terapêuticas de forma geral. Então, a tipificação, a princípio, né, tanto para medicamentos humanos quanto veterinários, ela é similar nos termos da legislação brasileira. Se alguém mais quiser acrescentar. Doutor, esse grupo ele atuava só em Campo do Meio ou ele tem ramificações? De forma geral, em Campo do Meio, a base principal certamente era Campo do Meio. O que se identifica é que o grupo, por vezes, utilizava-se de endereços falsos para realizar as suas postagens e também tinha atuação parcial em outras cidades da região, mas sem sombra de dúvidas, a grande base de atuação desse grupo era o município de Campo do Meio, o que inclusive é algo que causou uma repercussão muito grande, inclusive em escala de produção global de medicamentos. Nós fomos procurados, né, enquanto instituição titular da ação penal e que conduziu as investigações diversas vezes por diversas farmacêuticas, né, e algumas delas chegaram a afirmar, apresentar, né, relatórios de dados de inteligência empresarial, relatórios sobre reclamações de consumidores, e Campo do Meio realmente destoa, é absurdamente desproporcional a quantidade de reclamações sobre falsificação de medicamentos oriundos daquela localidade. Inclusive, algumas empresas sustentando que isso ficaria entre as maiores do mundo. Então, dados que foram trazidos na investigação revelam que Campo do Meio teria, sozinho, o município, uma produção de medicamentos falsificados, conforme constatado em reclamações de consumidores, superior a de países como Estados Unidos e Rússia. Ou seja, né, países inteiros teriam uma incidência menor de falsificação de medicamentos do que Campo do Meio. Pelo visto, como está sendo dito, a produção era muito grande. E a movimentação de matéria-prima para a produção desses medicamentos não chamaria atenção? Se alguém quiser acrescentar, senão... O que se constatou também é que, e a teoria da pergunta já feita pelo colega a respeito da falta de um químico, né, responsável pelos estabelecimentos, é que esta fabricação, ela pautava-se sobretudo pela falsificação e pela ilusão do consumidor. Então, os produtos que eram utilizados por vezes não eram produtos químicos de um certo matiz ou de uma certa complexidade que demandasse aí a movimentação de grandes estruturas. Por exemplo, existem relatos na investigação da utilização de caldo de carne, de preparo, de alimentos como um simulacro de medicamento. Inclusive, consumidores relatam que receberam produtos aparentemente em estado de decomposição, podres, quando abriam os lacres. Então, não era um esforço de simular o medicamento no sentido de simular as suas características, como se fosse um medicamento adulterado, alguma espécie de genérico sem regulamentação. Na verdade, muitas vezes o que se identificava era falsificação pura e simples, sem princípio ativo, sem a preocupação de gerar algum efeito sobre a saúde. Então, era uma falsificação visual, para iludir o consumidor sem nenhuma preocupação com a substância que ali estivesse contida. Perfeito. A última pergunta.